Uniso Economia. Oi, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Uniso Economia aqui pela Rádio Uniso, também pelos canais de comunicação da Universidade de Sorocaba, o @UnisoOficial, e ainda você pode conferir no @Labicom, no @Laboratório de CSA Uniso e também na Rádio Cantate FM em 104,5 em Votorantim. Uniso Economia, aquele programa que a gente traz o assunto de economia e economia política sem o famoso economês, tentar traduzir isso para você, tudo que você ouve nos jornais, que você assiste, que você lê, tentar trazer isso de uma forma bem simples para que você em casa consiga entender assim junto com a gente. E a sua participação é sempre importante. Você participa aí pelas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp exclusivo da Rádio Uniso, radioniso.com, vai lá, tá o WhatsApp para você participar, enfim, e também pela Cantate FM, você pode enviar as suas questões, as suas perguntas aqui para os nossos professores, comigo hoje, professor Renato Vaz Garcia. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez ao nosso Uniso Economia, uma pauta um pouco mais quente, tem bastante assunto para a gente falar, professor. Sem dúvida. Um grande prazer aí novamente, Douglas, estar conversando um pouquinho com todos sobre economia e todos os assuntos aí que acabam afetando o nosso bolso aí constantemente, né? Dentre esses assuntos, professor Renato Vaz Garcia, foi sancionado recentemente pelo presidente da República a questão do... Estou procurando a pauta exatamente aqui para falar certinho, para não trazer bobagem, não falar bobagens. Né? A reforma do imposto de renda foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 26, e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, trazendo alterações profundas na tributação das pessoas físicas que vão impactar a declaração do imposto de renda à pessoa física de 2027. Professor Renato Vaz Garcia, para a gente ir direto ao ponto, que muda com a sanção e a partir de agora com esta nova fase do imposto de renda? Na realidade é importante deixar claro que isso não é um benefício, né, além do que já era direito nosso, porque por vários e vários anos as faixas de imposto de renda, né, aquelas faixas que a gente paga um valor percentual em relação ao imposto de renda da nossa renda gerada, ela não vem sendo atualizada pela inflação. Então, por exemplo, se você ganha R$ 2.000 há 3 anos atrás e ganha R$ 2.000 hoje, você não pode falar que você tem o mesmo poder de compra, né? Então, se por exemplo lá no passado você pagava um certo valor de imposto de renda em cima de R$ 2.000, hoje esses R$ 2.000 deveria ser corrigido, né? Então, a isenção do imposto de renda, o valor até o teto ali que você não deveria pagar imposto de renda, ele deveria também ter sido atualizado com a inflação. Então isso não aconteceu ao longo de vários anos no passado. Então você ter uma isenção para quem ganha até R$ 5.000 é óbvio que é uma questão muito positiva. Mas não é nada além do direito que a gente já tem ao longo do tempo aí. Mas sem dúvida é um fato bastante positivo, ainda mais por uma questão política, né? O governo está precisando de uma agenda positiva, ainda mais para um cenário do ano que vem de eleição e tudo mais, né? Então tem, óbvio, uma discussão política. Em termos de como é que vai funcionar, né? Nós temos até R$ 5.000, daí a isenção total, e até 7.350, mais ou menos, ali de um desconto parcial. Então esse valor que você vai deixar de recolher de imposto de renda, teoricamente vai retornar para a economia, né? Vai gerar mais gastos e tudo mais. Só que por conta justamente disso, e é aí que vem até um outro ponto que a gente provavelmente vai caminhar ao longo dessa conversa mais para frente, que de um lado você tem um Banco Central que está preocupado com a inflação mais alta, e aí está deixando uma taxa de juros mais alta para fazer com que você não tenha tanto consumo assim diante de uma oferta limitada que nós temos. E por outro lado, você tem uma política fiscal, que daí é o governo federal, com o Tesouro Nacional, soltando um recurso a mais na economia para você gastar. Então é aquela velha história, né? Do carro acelerando e pisando no freio ao mesmo tempo. Então o governo, de um lado, vem colocando dinheiro na economia
e o Banco Central do outro lado tentando recolher esse dinheiro, porque, de novo, não tem almoço grátis na economia. Se você coloca mais recursos na economia para ser gastado, para as pessoas gastarem, você precisa ter produtos suficientes, você precisa ter serviços suficientes para dar conta desse aumento de dinheiro em circulação. Se você não tem esses produtos, esses serviços em circulação, você vai ter aumento do nível de preços. Então, é aí que é o perigo, porque às vezes essa isenção que você teria de imposto de um lado é um preço maior que você vai pagar do outro, né? Então, no poder de compra final, não muda muita coisa, né? Então, por isso que, assim, tem que ser muito responsável em relação à política pública. Infelizmente, no Brasil, ao longo dos últimos anos, a gente está caminhando muito para essa questão mais de populismo, principalmente populismo fiscal, né? Que parece que existe almoço grátis mesmo, que existe só direitos, que todo mundo só tem que ter dinheiro, ter recursos a mais para gastar e tal, sem uma contrapartida, né? Esse é um grande problema do Brasil, né? Agora, é importante a gente destacar, professor Renato, que embora entre em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026, o ano que vem, em 2026, a declaração de imposto de renda para a pessoa física, ela segue normal, aos moldes do que foi feito em 2025. Essa mudança é para o exercício 26, para quem vai declarar esse imposto de renda em 2027. Exatamente, é baseado no ano base 2026, né? Então, o ano base 2026 vai ser o ano calendário 2027, né? Então, esse ano não muda nada, a declaração do imposto de renda 26 continua do mesmo jeito, pagou imposto de renda, ou deveria ter pago, enfim, quem ganha até 5 mil não mudou nada. É importante a gente destacar isso, porque tem aquelas pessoas que, não vou pagar imposto de renda o ano que vem, e não é bem assim. Deixa o dinheiro que é para o imposto de renda separado, porque o leão vai chegar. Não, vai chegar. E também tem o outro lado, né? Porque você vai ter uma isenção de imposto de renda, mas será que a renda está aumentando também, né? Será que eu tô conseguindo enxergar mais dinheiro, né, para poder fazer minhas atividades econômicas e tal? Porque o Brasil, ele, infelizmente, faz um bom tempo que a gente não consegue crescer, não consegue gerar emprego de qualidade, né? A gente gera emprego, a gente está com uma taxa de desemprego muito baixa. Mas, assim, são empregos que geralmente pagam muito pouco, pagam piso salarial, tem uma rotatividade também muito alta. Então, também, assim, por isso que economia é uma questão, uma ciência, faz parte ali das ciências sociais aplicadas, né, como jornalismo, como outras ciências sociais, que a gente não tem um laboratório, né? Então a gente só vai ver o resultado das ações na prática, né? Então, às vezes, uma ação que parece ser uma coisa boa, por outro lado, pode ter efeitos bastante prejudiciais, né? Agora, esse é o grande paradigma, professor, da política, da macropolítica nacional. Não dá para a gente falar, obviamente, da política mundial, a gente não está num outro país, não sabe como que é a questão envolvendo num outro país. Mas é o grande paradigma para os governos, ou, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho do Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, de repente para o Banco Central, para os Ministérios de Planejamento, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, tentar descascar esse abacaxi, que é a falta de emprego de qualidade e a falta de uma renda de qualidade para que o brasileiro possa aí sim consumir. Porque o senhor falou na semana passada a questão da taxa das blusinhas, que não surtiu o efeito. Exatamente. Então, são tentativas que estão sendo feitas, e tentativas até de certa forma errôneas que estão sendo feitas e que não estão dando resultado. Pergunta esse é o real paradigma do governo neste momento? Então, porque, às vezes, a gente tem que dividir um pouco as ações do governo em diagnóstico para questões que são conjunturais e questões que são estruturais, né? Conjunturais, às vezes é uma questão do ciclo econômico que está embaixo, tem uma recessão, coisa do tipo. Aí você faz políticas conjunturais. Vou reduzir taxa de juros, vou aumentar a taxa de juros, vou reduzir imposto, vou aumentar imposto. O nosso grande problema são as questões estruturais, né? Que faz com que, por exemplo, o empresário ele pense 10 vezes antes de criar uma empresa, né? Ele pense 10 vezes antes de contratar uma empresa, de fazer investimento. Porque ele sabe que, ao fazer isso, ele não tem tanta segurança de como é que vai estar o ambiente econômico daqui para frente, ele não sabe nem quanto de imposto ele vai pagar, né? A gente acho que é um dos únicos países do mundo, né? Com a reforma isso vai mudar um pouco, com a reforma tributária, mas assim, nem o empresário nem o consumidor sabe quanto de imposto paga. A gente tem um ambiente institucional muito difícil, né? E essas reformas estruturais,
é que, de certa forma, daria um certo amparo para você ter taxas de juros mais baixas, para você ter um orçamento público mais de qualidade. Hoje o orçamento público é uma verdadeira loucura, porque não existe margem para nada. A gente não tem margem para fazer gasto. Daqui a alguns anos não vai ter R$ 1 para fazer investimento público, porque boa parte desse recurso público está sendo usado para pagamentos obrigatórios. E aí você tem de um Tapar lado buraco. para tapar buraco, assim, e buraco no sentido de que você ingessa esse buraco, você cria uma lei, cria uma regulamentação que você vincula a sua receita, por exemplo, a um determinado gasto. Então daí esse gasto não consegue mudar, você não consegue ter margem para gastar com outra coisa. Né? A gente tem vários exemplos recentes, né? A gente teve essa semana aí, essa semana, ontem, né? Na realidade, esses dias aí, a questão da nova pauta aí que o Senado aprovou, né? Por 57 votos a 0, inclusive, novas regras de aposentadoria para os agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários são agentes estaduais e municipais. É prerrogativa do Estado e do município cuidar do regime de trabalho. Muitos deles são seletistas, inclusive, né? Não tem concurso público. Então, eles são agentes que, às vezes, eles são contratados, em alguns casos, até emergencialmente, em épocas de pandemia e tudo mais. E aí o Senado foi lá e pautou uma bomba fiscal, aí, como vem se falando, que é um regime que esses agentes eles entrariam no serviço público da Previdência. Né? Então, isso gera uma estimativa de gasto a mais absurdamente grande. E aí, por que foi 57 a 0? Porque ninguém quer fazer o trabalho sujo. Né? Mesmo o governo que criticou isso daí, que criticou essa pauta aí, ele votou em peso a favor, porque tem uma questão política. Como é que eu vou contra, né, os trabalhadores? Né? Então, esse arranjo institucional que a gente criou no Brasil é muito difícil estruturalmente de dar certo. Né? Por isso que não adianta vir o governo falar minha política econômica vai criar emprego, vai criar renda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não adianta. Né? Porque conjuntura é uma coisa. Estrutura, para aumentar a produtividade, para criar empregos de qualidade, é muito mais difícil. E assim, a gente já conversou em algumas semanas também sobre isso. Nós no Brasil, infelizmente, a gente não consegue ter um mínimo de coesão social para a gente entender que está todo mundo no mesmo barco. Que não existe essa questão de antagonismo ideológico, porque na prática, você pode até na ideologia ter, né, esse antagonismo, mas na prática, na vida econômica das pessoas, elas querem ter um emprego melhor, elas querem ter um salário melhor para gastar, para viajar, para fazer o que for. E se você não tem uma coesão social e todo mundo caminhando junto, vai ficar impossível a gente desenhar alguma coisa aqui. Né? É por isso que às vezes até, desculpa, tem alguns estudos acadêmicos que mostram que até mesmo governos um pouco mais centralizadores, e aí pode até citar o caso da China, por exemplo, eles têm uma certa facilidade em fazer um caminho estrutural, porque a coesão vem de cima para baixo. Né? O governo fala, a coesão vai ser essa, eu que mando, eu que faço. Não é o modelo adequado, eventualmente, é óbvio, né? Mas assim, alguma coesão a gente precisa, porque cada um achando que... E é engraçado porque nós tivemos um governo anterior com o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, mais liberal, não conseguiu resolver esse imbróglio fiscal. Aí agora um outro ministro da Fazenda, uma pegada mais desenvolvimentista, centro-esquerda, que também não consegue, muito pior, inclusive, do ponto de vista fiscal. Então não adianta, não é uma questão ideológica. Né? A gente vai ter que em algum momento se mobilizar para tentar mudar isso, mas eu acho muito difícil. Agora, você tocou num assunto que é delicado até certo ponto para os municípios e para os estados. Nós tivemos, eu vou trazer isso para o nosso ambiente aqui em Sorocaba. Essa aprovação, né, da aposentadoria para os agentes de saúde é preocupante, porque nós tivemos recentemente a aprovação da LOA aqui em Sorocaba, a Lei Orçamentária Anual, batendo aí a casa de 6 bilhões e 13 milhões, algo parecido com isso, aqui em Sorocaba. E assisti uma entrevista do atual prefeito de Sorocaba, o Fernando Martins da Costa Neto, ele dizendo o seguinte, olha, a gente tem um orçamento de 6 bilhões, pouco mais de 6 bilhões, mas esse orçamento ele pode ser cumprido ou não. Existem dificuldades. Exatamente. E aí quando se tem um
um elefante branco como este, que é essa aposentadoria, como é que o município, que mesmo com um orçamento de 6 bilhões, um orçamento grande, Sim. um orçamento de muito dinheiro, mas isso é orçamento, não quer dizer que esse dinheiro Sim, está lá. exatamente. Como é que o município consegue honrar com esse compromisso? Porque o senhor disse aqui fora do ar, algo em torno de 5 bi, 5 bi. 5 bi. Então, o relator do projeto falou que o impacto até 2030 é de 5 bi e meio. E a Confederação Nacional dos Municípios falou que já é mais de 100 bilhões. Como é que o município com 6 bilhões consegue... Não, então não consegue, né? Não consegue, não tem alternativa para isso, assim. Por isso que eu falei, essa questão estrutural, ela precisa ser resolvida, e a questão federativa, né? Porque daí vem um impacto, uma decisão lá de cima, e o município que se vire agora, né? Porque mesmo por isso que esse dado aí dos 5 bi, dos 100 bi, revela muito como a gente está perdido, né? Porque qualquer coisa que é aprovado, foi aprovado no Senado, e ninguém tem ideia mais ou menos de quanto vai custar isso, né? Onde já se viu, isso daí inclusive é ilegal, você não pode aprovar uma medida de gasto sem você ter uma estimativa de como que vai ser, qual vai ser o impacto e da onde que vai vir o dinheiro para fazer isso, né? Por isso que eu acho que isso daí na prática não vai para frente. Mas assim, politicamente, eles vão querer fazer o estardalhaço deles, né? E a questão do orçamento, é importante que as pessoas entendam que o orçamento de 6 bi que a gente teve aprovado aqui em Sorocaba, não significa que tem 6 bilhões lá para gastar, né? Significa... O próprio prefeito disse que não tem. Exatamente. Então, e é importante que o prefeito fale um negócio desse, fale uma questão dessa, porque esse 6 bi ainda não existe. Porque o orçamento público, na realidade, a lei do orçamento anual, a LOA, ela nada mais é do que simplesmente uma autorização que o legislativo dá para o executivo gastar um determinado valor. Então, eu te autorizo a gastar 6 bilhões, mas você vai gastar? Não sei, né? Se eventualmente entrar receita, você está autorizado a gastar 6 bilhões. Se a receita que entrar for só de 5, você vai ter que se adequar aos 5, né? Você não vai gastar 6 se entrou só 5. Eu lembro quando eu estava na prefeitura, aconteceu isso, né? Numa crise aí que a gente passou a nível nacional, a arrecadação caiu, aí o que a prefeitura tem que fazer? A Secretaria da Fazenda e Planejamento tem que chamar as secretarias e falar, meu amigo, você vai ter que cortar tantos % aí dos seus contratos, porque não tem dinheiro para pagar, né? E assim, as prefeituras, elas sofreram muito ao longo dos últimos anos, porque elas têm uma carga de responsabilidade em termos de gasto que aumentou muito nos últimos anos, né? E não veio a necessária contrapartida em termos de transferência de receita. Então o gasto veio para você fazer, com educação, com saúde e tudo mais. Agora a receita correspondente, aí é um problema, né? E o município também, ele não tem... Por isso que tem que ser muito bem dividido os gastos entre União, estados e municípios, porque o município, às vezes, ele não tem capacidade técnica e operacional para mensurar a política pública, para avaliar a política pública. Então, às vezes, você dá a lei obriga o município a gastar, por exemplo, 25% do seu orçamento com educação. Então, 25% eu tenho que gastar com educação. Mas o que eu vou gastar? Será que o que eu gastei retornou? Os municípios não fazem isso. Eles precisam atender aos 25%, porque senão isso dá um problema grave para o município. Então, gasta 25%. Agora, o que eu estou gastando? Não sei, né? Eu vou fugir um pouco da nossa pauta aqui, mas são assuntos muito importantes e diretamente ligados aos municípios, é ainda mais importante, porque as pessoas moram nos municípios. Exatamente. E quem cuida dessas pessoas são os prefeitos, são os secretários, os vereadores. Os vereadores. Então a gente precisa entender também essa questão. É lógico que lá em Brasília, a gente precisa entender o que está acontecendo em Brasília para trazer isso para os municípios. Agora, o prefeito afastado de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, e aí com uma frente de prefeitos também em todo o Brasil, eles têm discutido muito e brigado muito pela questão do Pacto Federativo, que é uma maior distribuição desta renda que vem da União, o que a gente paga de impostos que vai para a União, segundo os prefeitos, vem muito pouco para o retorno para os municípios. E essa discussão maior do Pacto Federativo é que o que é pago de imposto, uma fatia maior seja repassada aos municípios. Esse seria um caminho, professor. Realmente, a gente tem ouvido falar muito
nessa questão do Pacto Federativo? Seria um dos caminhos, de repente, para melhorar a vida das pessoas nos municípios onde elas vivem? Não, sim, eu acho que tem um economista bem famoso chamado Milton Friedman, que inclusive ele é famoso pela frase do almoço grátis, né? Que não tem almoço grátis na economia. Ele era uma figura, ele tinha programa de TV, ganhou o Prêmio Nobel de Economia e tal. E aí ele tinha uma proposta muito forte de você deixar os municípios com o máximo de poder possível em termos de gasto e renda. Porque é justamente isso que você falou, é nas cidades que as pessoas vivem, que as pessoas vivem os seus problemas, inclusive. Quando a pessoa está com um problema de não ser atendido num posto de saúde, numa UBS, ela vai atrás da prefeitura, ela vai reclamar com o prefeito, né? Vai reclamar com o vereador, porque é ali que você precisa ter o gasto, né? Gasto com saúde, por exemplo, você pega Sorocaba, os 25% que a gente tem que gastar com a educação, a gente teria que gastar 15%, né? Que a regra obriga a gente a gastar 15%. A gente gasta 30%, né? Assim, gasta 30 com saúde, 25 com educação, daqui a pouco não tem mais dinheiro para outras secretarias mesmo. Então, os municípios, eles têm assim, felizmente, existe algumas associações, como a Confederação Nacional dos Municípios, que faz um trabalho muito interessante nisso, que é para poder dar subsídios, né, para o Congresso, para os políticos e tal, para realmente rediscutir esse pacto, porque isso, desde a Constituição de 88, o Estado brasileiro ele foi construído assim muito na base dos direitos e pouco na base dos deveres. E como o município é o funil onde chega lá o problema efetivo, esse problema acaba aparecendo muito mais, né, de gasto que falta, né, perante a necessidade prevista. Então, esse pacto federativo precisa ser discutido na reforma tributária. Vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, precisa ser uma coisa muito mais ampla, né? E precisa ter lideranças regionais, lideranças estaduais que possam articular isso, né? Os nossos deputados estaduais e tudo mais. Precisa ter uma articulação pensando de uma forma mais ampla, né? Não considerar, por exemplo, que o trabalho de um deputado estadual é só buscar emenda para o município, né? A questão é muito mais grave no Brasil. E nos municípios, assim, Douglas, é impressionante como o município ele tende a sofrer cada vez mais com esses gastos, né? É óbvio que você vai ter prefeitos melhores, prefeitos piores, mas assim, todos eles estão no mesmo barco de falta de recursos diante da demanda crescente por serviço público, né? Você pega caso de investimento, prefeitura não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para fazer investimento. A gente tem uma das questões envolvendo isso, a própria Prefeitura de Votorantim, que tem precisado cortar alguns gastos, alterar horários e tantas outras situações por conta dessa falta de recursos. E aí a LOA também foi aprovada na cidade de Votorantim, acabei não pegando os dados aqui do valor exato, mas há uma preocupação grande. Primeiro, desta parte fiscal, nós tivemos aí já 10 secretários que deixaram as suas secretarias na cidade de Votorantim. O prefeito Weber Manga realmente passando um momento muito complicado lá na cidade de Votorantim. Uma LOA que foi aprovada, mas não se sabe também, nesse ponto, se vai conseguir cumprir principalmente metas fiscais. Não, e de novo, né, o ano que vem é ano de eleição. Né? Você vai ter uma necessidade de gastos muito grande, né? E gastos da pior espécie, do nível mais populista possível, porque é o gasto que eu preciso mostrar agora. Né? E aí, a consequência disso, o próximo que vê. Né? Ou até se for eu, que for reeleito eventualmente, eu vou ver no primeiro ano de governo. Né? Agora eu preciso gastar, eu preciso que todo mundo veja que eu que sou o responsável, o cara para... que está mudando a história da cidade, que está mudando fazendo lá o seu oba-oba político dele. Isso daí é muito perigoso. Né? Professor, para a gente finalizar, vou cortar bastante aqui na nossa pauta, porque ficou muito mais interessante falar dos municípios, mas eu não posso deixar passar uma situação como essa. Nós falávamos aí do Congresso Nacional, deste elefante branco que é essa aprovação da aposentadoria para os agentes comunitários de saúde, passando no Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que só ficou sabendo da indicação do Messias ao STF por meio da imprensa. Aí a gente percebe que o senhor disse uma palavra que me chamou muita atenção. Parece que nós estamos realmente à deriva, perdidos.
E aí vem a ministra do Planejamento, num almoço com empresários na cidade de São Paulo, e diz: está faltando planejamento. Eu sei que pronta, assim, né? pode ser que ela disse isso com a melhor das intenções, mas é a piada pronta. É um meme É, que vem. lógico, porque parece que eu não tenho responsabilidade, né? E a gente está nesse ambiente político hoje bem assim propício a isso, porque o que dá certo sou eu vou fazer, vou mostrar e tudo mais. Agora, se deu errado, a culpa é do outro, né? A culpa é do meu concorrente lá que deixou um orçamento estragado e tudo mais. Assim, não necessariamente o Ministério do Planejamento, mas o planejamento, né, da política econômica do governo atual, assim, é muito errática, né? É assim, não tem uma proposta, não tem um fim no médio prazo que seja, né? É tudo assim para discutir amanhã, para discutir o que vai fazer agora, enfim. E aí o Ministério do Planejamento, que teoricamente tem um papel de articular isso tudo, né, mais uma vez joga a responsabilidade para os outros. É, assim, eu não vou entrar em detalhes assim, mas a própria ministra do Planejamento, ela tem um histórico na academia, né, porque ela é uma acadêmica, que assim, de algumas falas dela que são bem questionáveis, assim, do ponto de vista até de um planejamento. Mas, enfim, é uma situação assim bem difícil que a gente tem hoje em termos de orçamento e planejamento, porque o governo realmente não sabe o que fazer, né? Ele está amarrado a esses grupos políticos que vêm do Congresso, a essa pressão que vem do Congresso, e aí ele faz o que ele acha que tem que fazer ali, independente do custo, independente da política de avaliação que vai ser feita em relação ao gasto que ele está fazendo, né? Algo que chamou atenção bastante quando se fala nessa questão, né? E a gente tem discutido muito isso no jornalismo de uma forma geral, que enquanto alguns representantes de governos de fora do Brasil, da Europa, enfim, vêm ao Brasil para uma COP30 preocupados com os altos valores que estão sendo cobrados numa COP30, e nós já falamos muito sobre isso, o governo brasileiro está num iate dos mais caros, presidente, primeira-dama, comitiva, num iate caríssimo, milionário. Quer dizer, não há essa preocupação. Não, e aí, e aquela questão, né, Douglas? Independente de ser partido A, B ou C, Sim, assim, exatamente. né, os grupos políticos se organizam de tal forma que eles ainda, eles obviamente que se acham nesse novo patamar, né? Hoje em dia político virou celebridade, né? É inacreditável, tem gente pedindo autógrafo para político, né? Onde se viu isso, cara? E aí depois eles vêm todos fazendo um discurso maravilhoso, né? Que tem que aumentar, tem que ter isenção de imposto de renda para o pobre trabalhador, tem que reduzir a jornada de trabalho. Como se fosse fácil, né? Fazer essas coisas e sem avaliar as consequências disso. Redução da jornada de trabalho. Isso parece uma coisa fantástica. Mas e a consequência disso? A gente é um país de renda média. A gente tem uma produtividade ridícula no Brasil. O que cinco brasileiros produzem, um americano produz no mesmo tempo. Como é que você quer reduzir a jornada de trabalho, mantendo o mesmo nível de produção? É impossível, né, fazer isso com a produtividade que a gente tem. E aí só um dado também para ir ao encontro dessa questão do planejamento no Brasil, né? Saiu um dado recente da Confederação Nacional dos Municípios também, falando que tem mais de 3.000 obras de educação básica paralisadas no Brasil. 3.000 obras de educação básica, e escola, creche, esse tipo de coisa. O beabá não está sendo feito. Exatamente, então, quer falar de planejamento, mas então vai olhar as obras que tem recurso público. O TCU também fez um levantamento há um tempo atrás que era um valor assim estratosférico de obra parada, né, de inacabada, abandonada, né? E cadê a fiscalização disso tudo? E, de novo, isso é dinheiro jogado no lixo, né? Isso é dinheiro jogado no ralo ali, né? Professor Renato Vaz Garcia, se deixar a gente vai falando, o assunto vai ficando bom, vai esquentando, mas a gente precisa encerrar o nosso episódio de hoje e com certeza a economia é um assunto que a gente vai tratar muito ainda. Estamos aí na terceira temporada, só tem muita coisa para a gente falar sobre economia e aprender aqui no nosso Niso Economia. Obrigado mais uma vez, ótima semana. Contatos com o professor Renato Vaz Garcia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Douglas. No Instagram é Renato_VG. E aí pode procurar também no Instagram lá, laboratório.csa, que é o laboratório de CSA, que tem todas as pesquisas que a gente faz.
E tem um e-mail também, que é renato.garcia@prof.niso.br. Quer bater um papo com o professor Renato Vaz Garcia? Só procurar ele nas redes sociais e aí aprender um pouquinho mais sobre a dita economia que é tão importante. Bom, a gente fecha esse programa por aqui. Semana que vem tem muito mais. O programa Uniso Economia é uma produção do Labcom, aqui da Universidade de Sorocaba, com técnica de Marca Rasco, apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral da professora Evenise Batista. Uma ótima semana para você e a gente se fala na próxima edição. Tchau! Uniso Economia.